Em nosso estudo de hoje, a lição 61 do livro Seara dos Médiuns tem por título Sintonia Mediúnica. Para cooperar na mediunidade a serviço do bem, não deve esperar que os instrutores desencarnados te impulsionem as peças orgânicas como se fosse um fardo movido a guindaste. No reino da alma, o trabalhador, conquanto precise de inspiração, não pode considerar-se mola inerte. Indiscutivelmente, o mecânico espontâneo é nota destacada e importante, a feição de novidade para a convicção. Contudo, as edificações do sentimento e da ideia exigem a vigilância da consciência. Por isso mesmo, em qualquer condição da força medianímica, podes colaborar com as inteligências superiores domiciliadas na vida maior em favor do progresso humano. Se tens dificuldade para compreender-nos a assertiva, repara os campos de ação da própria Terra em que o serviço dinamiza a responsabilidade nos mais diversos graus. No levantamento do prédio vulgar, o pedreiro comum, embora consciente da sua tarefa, trabalha com o espírito dirigente do mestre de obras. Este trabalha com o espírito do arquiteto que planejou o edifício. E o arquiteto trabalha com o espírito do urbanista que instituiu o gabarito da via pública. Na escola, o professor de determinada disciplina, embora consciente da sua função, age com o espírito de diretor imediato. O diretor age com o espírito do técnico de ensino, e o técnico de ensino age com o espírito das autoridades que presidem os serviços da educação. Medita no assunto e perceberás que é muito difícil te movimentar sozinho nesse ou naquele rumo da vida. Em toda parte, pensas e fazes algo sobre a influência de alguém. E entendendo que todos nos encontramos consideravelmente distantes do bem verdadeiro, não percas tempo perguntando se o bom pensamento te pertence à cabeça. Recorda acima de tudo que o bem puro verte essencialmente de Deus e que os mensageiros de Deus tomar-te-ão sob a tutela do amor se te dispões a servir. Bem, a lição de hoje é para a gente pensar no seguinte. Quando a gente lê no Livro dos Espíritos que, respondendo uma pergunta de Kardec, influi os espíritos em nossos pensamentos, e a resposta é muito mais do que supões. De ordinário são eles que vos dirigem. Nós estamos aqui na Terra sendo influenciados o tempo todo pelos espíritos. Porém, os espíritos não se comunicam com essa voz aqui, que cada um de nós traz aqui por conta da nossa prega vocal, da garganta, do nosso aparelho. Não é isso. Os espíritos, quando eles se comunicam com a gente não está vendo eles e a gente está recebendo só o influxo das ideias deles. E a gente fica aqui, essa ideia foi minha ou não foi? A gente tem até dificuldade. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que Allan Kardec ele teve essa preocupação de perguntar como é que eu vou saber quando o pensamento é meu e quando é de outra pessoa? De um espírito. Aí ele fala assim, de ordinário, de regra, o primeiro impulso é o nosso. E depois fica como se fosse uma voz dialogando, começa a vir outras ideias. E a gente não se dá conta de que essas ideias estão sendo sopradas pelos nossos amigos do outro lado da vida. Mas ele fala para a gente que se isso tivesse utilidade, a gente saber distinguir, Deus teria dado uma maneira mais eficaz de fazer isso. Se ele não deu, é porque ele quer deixar a gente livre no nosso livre-arbítrio. E o nosso mérito vai estar em abraçar as boas ideias e repelir as ideias que sejam contrárias ao Evangelho de Jesus. A ideia é essa. Mas quando a gente fala isso, vem dizer aqui, medita no assunto e perceberás que é muito difícil te movimentar sozinho nesse ou naquele rumo da vida. A gente que descobre, em primeiro lugar, que todos são médios. Ponto. Mas normalmente se considera médium aquele pastor evangélico que está recebendo diretamente a influência, segundo as palavras deles, do Espírito Santo, está trazendo informações que são consideradas úteis para aquele que está ouvindo. É aquele que está na casa espírita e que está tendo uma visão do espírito que está do teu lado. Será que é médium só isso? A gente sabe que não, gente. Todos nós somos médios. Quando eu descobri que eu sou médium, eu vou começar a estudar para que serve a mediunidade, qual é o objetivo da mediunidade. E a gente encontra o Emmanuel logo no primeiro parágrafo desse texto de hoje, falando assim, para cooperar na mediunidade, a serviço do bem. Existe mediunidade a serviço de tudo por aí, né? Está falando a serviço do bem.
Não deves esperar que os instrutores desencarnados funcionem as peças orgânicas, não, como se fosse um fardo movido a guindaste, não. A gente tem que tomar iniciativa. Então a gente toma iniciativa, coisas para o médium. O médium tem que ter todo dia preocupação de se utilizar do recurso da oração para poder, através da sintonia com o Espírito Santo, com o anjo da guarda, dê o nome que vocês quiserem. A gente sabe que a gente tem um grande amigo que, quando a gente vai fazer a oração, ele nos atende sendo, vamos botar assim, um preposto do próprio Cristo, que é preposto de Deus. Por isso que tem aquela figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Mas, primeira coisa, a gente tem que estar usando o recurso da oração. Segundo, a gente tem que estar estudando o tempo todo, e principalmente estudando o Evangelho do Cristo, para que a gente possa estar se resguardando, se fortalecendo de recursos morais para resistir às tentações, resistir aos ataques que a gente recebe no mundo como o nosso. E a gente precisa estar trabalhando. Então, são 3 coisas: oração, estudo e trabalho. Se você tiver pautado nesses 3, não é que você vai deixar de ser atacado, ainda de ser tentado nos seus pontos fracos, não. Mas você vai começar a ter uma ajuda mais eficaz dos espíritos que estão do teu lado. E quando a gente fala trabalhando, é trabalhando no bem, tá? Eu estou indo visitar uma pessoa que está passando por um momento difícil. Além de eu estar demonstrando amizade para ela, ela tem amigos no plano espiritual também que nesse momento vão estar nos envolvendo, vão estar como se fosse um amigo. Olha, eu estou tentando muito ajudar, mas não estou conseguindo. Fala isso para ela. Procura fazer isso. E você está recebendo aquilo como forma de ideia. Tive uma ideia. Quando eu chegar lá, eu vou fazer isso, vou falar assim sobre esse assunto com ela e tal. Na verdade, são eles que estão atuando através da gente, estão nos intuindo e vão ficar do nosso lado ali, procurando guiar também os nossos pensamentos. Por isso que vale muito a pena também, todas as vezes que a gente vai se envolver com qualquer trabalho, a gente está sempre fazendo essa sintonia com eles. Como é que eu faço para ser útil? Como é que eu faço para ser melhor aproveitado? Eu quero muito servir de instrumento agora na mão de vocês. Eu não quero falar o que eu quero falar. Eu quero falar o que precisa ser dito. São frases que a gente vai trabalhando dentro da gente e que vai fazendo com que eles aproveitem melhor a gente. Então, o Emmanuel, para poder moldurar essa lição toda, ele vem falar, em primeiro lugar, né, que no reino da alma, o trabalhador, quanto precisa de inspiração, não pode considerar-se mole inerte, não pode ficar inerte. E depois ele vem trazer exemplos da própria natureza, como sempre, uma didática impressionante, né, maravilhosa, a do Emmanuel. A gente está sempre elogiando aqui e se assustando até com a capacidade dele. Mas ele vem falar, se tem dificuldade para compreender o que eu falei, vamos ver como é que é aqui na Terra. Eu vou levantar um prédio. O pedreiro, ele pode ser, de repente, a peça mais simples dentro do contexto da subalternidade. Tá, mas ele está trabalhando, sendo guiado por um mestre de obra, pelo arquiteto. E o arquiteto é aquele que está lá junto com o urbanista lá na prefeitura, vendo o que pode fazer e o que não pode. Então, quer dizer, está todo mundo, e o urbanista também, ele parou no urbanista, mas o urbanista também vai ter que seguir algumas normas, aí, às vezes do Estado e depois do Estado do governo federal. Enfim, vai ter sempre aqui uma esfera superior em que ele vai se pautar e vai procurar seguir os exemplos. Ele fala também na escola também. Na escola, quando eu estou ali com a minha turma, eu sou o dono da turma, não, mas eu tenho um serviço de pedagogia que está ali já preparando todo o conteúdo e procurando trazer a debate para ver se aquele conteúdo é o melhor ou não. E acima dele vai ter o Ministério também da Educação, aí, tanto do governo estadual como do governo federal. Enfim, a gente nunca está trabalhando sozinho. A gente vai perceber que até a gente ajudando uma pessoa aqui, a gente está sendo intermediado pelo anjo da guarda dele, e esse anjo da guarda dele está sendo enviado pelo Cristo, a gente está trabalhando para o Cristo. E o Cristo é o quê? É o governador do nosso planeta, então a gente está trabalhando para Deus também. Chegou no ponto máximo, chegou a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, aquele que é o amor infinito, chegou no Pai. Então, na verdade, tudo que eu estiver fazendo que foi edificante, for para o bem, eu estou trabalhando para o Pai, mas tem um monte de intermediário. Agora, eu preciso sair da inércia. Mente vazia vai ser sempre oficina dos espíritos obsessores. Sempre, sempre, sempre. A gente tem que colocar isso na cabeça. Sempre, sempre. A gente precisa de oração, de
leitura, de estudo e de trabalho. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.